Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos livros mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia, o Apocalipse. Este livro, escrito pelo apóstolo João, contém visões proféticas sobre o fim dos tempos, juízo final e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Prepare-se para uma jornada que desvendará os segredos e significados por trás do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, durante um período de intensa perseguição aos cristãos. Acredita-se que João tenha escrito enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essa carta é direcionada às igrejas da Ásia Menor e tem como objetivo encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé. São mencionadas 7 igrejas específicas, cada uma enfrentando suas batalhas e dificuldades. Cada mensagem a essas comunidades é única e revela a situação em que se encontravam. O Apocalipse pode ser dividido em 3 partes principais: as cartas às igrejas, as visões apocalípticas e a nova criação. Cada seção oferece uma perspectiva única sobre o futuro, desafios e a vitória final de Cristo. Um dos aspectos mais intrigantes do Apocalipse é o seu simbolismo. Muitas das imagens e números que aparecem, como a besta, o número 666 e os 4 cavaleiros do Apocalipse, têm gerado intensas discussões e interpretações ao longo dos séculos. O número 666 é um dos símbolos mais discutidos e enigmáticos no livro de Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Ele é mencionado especificamente em Apocalipse 13, que diz: "Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. O número 666 é associado à besta, uma figura que aparece em Apocalipse 13 e é frequentemente interpretada como um símbolo de oposição a Deus e de poder maligno. A besta é descrita como um agente do anticristo, que será uma figura de grande oposição ao poder divino nos últimos dias. Muitos estudiosos acreditam que 666 se refere a uma figura específica do primeiro século, frequentemente associada ao imperador romano Nero. Em hebraico e grego, o nome Nero Caesar pode ser manipulado para somar 666 através de um sistema de numerologia chamado gematria. Para aqueles que acreditam em uma interpretação futurista do Apocalipse, 666 representa um sistema ou uma figura que surgirá no fim dos tempos. Isso pode incluir uma pessoa, um sistema político ou uma tecnologia que se opõe a Deus e força a lealdade contra a vontade divina. Há quem acredita que muitas das profecias de Apocalipse já se cumpriram. 666 representa a opressão política e religiosa que os cristãos enfrentaram na época do Império Romano. Os cristãos viviam sob constante medo, forçados à clandestinidade para praticar sua fé. As punições eram brutais, prisões e torturas. Nas arenas eram jogados aos leões, diante de multidões sedentas de sangue. A mão de ferro de Roma esmagava sem piedade qualquer sinal de insubordinação, e muitos pereceram sob o peso dessa tirania. Porém, em meio à dor e sofrimento, a fé cristã se fortalecia. Quanto mais perseguidos, mais corajosos eles se tornavam. Teólogos têm interpretado esses símbolos de maneiras diversas. Alguns veem isso como representações literais, enquanto outros acreditam que são metáforas para princípios espirituais mais profundos. As visões e profecias de fim dos tempos. O livro traz várias profecias sobre eventos cataclísmicos, como guerras, fome e desastres naturais, que precedem a volta de Cristo. É uma narrativa intensa que contrasta o julgamento de Deus sobre a humanidade, com a esperança de salvação para os fiéis. E o que significa os 4 cavaleiros do Apocalipse?
Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras simbólicas que aparecem em Apocalipse 6. Eles representam forças destrutivas, liberadas à medida que Cristo abre os primeiros 4 selos do pergaminho divino. Jesus, o Filho de Deus, em um ambiente celestial, envolto em uma luz radiante e gloriosa. Ele está no centro de uma paisagem etérea, com nuvens douradas e brilhantes ao seu redor. Raios de luz divina emanam de sua presença, iluminando o céu. Nas mãos de Jesus, ele segura um pergaminho antigo, começando a abrir os selos um por um. Ao fundo, uma multidão celestial de anjos e seres divinos observa reverentemente, com um brilho celestial ao redor. A cena é de majestade e poder, refletindo o momento solene da abertura dos selos. O primeiro selo foi aberto, e eis que surge o cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco. Ele carrega um arco, é coroado e sai para conquistar. Pode simbolizar conquista ou guerra, e algumas interpretações o associam ao anticristo ou à propagação do evangelho. O cavaleiro montado em um cavalo branco, carregando um arco e usando uma coroa dourada. O cavaleiro tem uma expressão poderosa determinada, como se estivesse avançando em uma conquista. O segundo selo foi aberto, e eis que surge o cavaleiro do cavalo vermelho. Cavaleiro do cavalo vermelho empunha uma grande espada e é dado o poder de tirar a paz da terra. Representa guerra e violência. Um guerreiro montado em um cavalo de cor vermelha, vibrante como sangue recém-derramado, surge em meio a um campo de batalha devastado. O cavaleiro empunha uma espada imensa e reluzente, com uma lâmina afiada que parece refletir o caos ao seu redor. Sua expressão é feroz e implacável, e seus olhos, inflamados pela guerra, revelam uma sede insaciável por conflito e destruição. Ao redor do cavaleiro, a terra está repleta de confrontos brutais, com exércitos em luta constante, cidades em chamas e civis fugindo desesperadamente. O céu escurecido pelo fumo e as chamas intensificam a sensação de desespero e violência. Sua presença traz a ausência completa de paz, com a tensão e o medo dominando o cenário, enquanto o som de espadas e gritos ecoa por toda parte. Ele cavalga sem piedade, espalhando a violência e a guerra por onde passa. O terceiro selo foi aberto, e eis que surge o cavaleiro do cavalo preto. Cavaleiro do cavalo preto. Ele carrega uma balança e anuncia preços exorbitantes para alimentos básicos. Simboliza fome e escassez. Montado em um imponente cavalo de cor preta como o ébano, o cavaleiro carrega em suas mãos uma balança, símbolo de peso, medida e equilíbrio quebrado. Sua presença anuncia tempos de profunda fome e escassez, onde até os recursos mais básicos se tornam inacessíveis. Ele não traz armas, mas a balança que ele ergue no alto representa um peso muito mais mortal, o desequilíbrio econômico e a falta de suprimentos essenciais. Seus olhos são afiados, observando friamente os desesperados que lutam para sobreviver. Com uma voz severa e ecoante, ele anuncia os preços exorbitantes dos alimentos. Ele proclama um valor insustentável para a sobrevivência do povo comum. Ele veste um manto negro, pesado, que se arrasta pelo chão como um véu de escuridão, representando a fome que engole nações e civilizações. O cavalo em que monta não relincha, mas caminha em silêncio, refletindo a morte lenta causada pela escassez, onde o estômago vazio consome a alma e o espírito humano. O cavaleiro do cavalo preto simboliza fome, miséria e a incapacidade de adquirir até mesmo os itens mais básicos para sobreviver. Seu advento representa um mundo onde a abundância desaparece e as pessoas são obrigadas a lutar umas contra as outras por migalhas, presas ao desequilíbrio de uma economia destruída e à fome que consome as massas. O quarto selo foi aberto, e eis que surge o cavaleiro do cavalo amarelo.
o cavaleiro do cavalo amarelo, chamado Morte, e o Hades o segue, com autoridade para matar de várias formas. Cavaleiro do cavalo amarelo. Ele é chamado Morte, uma figura sombria e poderosa, montada em um cavalo de tom amarelo desbotado, que quase se confunde com as sombras ao seu redor. Sua presença emana um frio profundo, que resseca o ar por onde passa. Hades o segue de perto, como uma sombra ainda mais escura, um lembrete silencioso do destino que espera a todos que cruzam seu caminho. O cavaleiro segura uma foice longa e afiada, um símbolo universal da colheita das vidas. Seu semblante é rígido, com olhos vazios que parecem enxergar além do físico, direto para as almas. Onde quer que ele vá, a terra se torna estéril, as folhas murcham e as flores caem em decomposição. As interpretações dos cavaleiros variam desde visões futuristas até simbólicas, refletindo diferentes perspectivas teológicas. Apocalipse 12 nos transporta para um cenário épico e celestial, onde ocorre uma das batalhas mais grandiosas já registradas. Uma guerra estoura no céu, um conflito cósmico entre as forças da luz e das trevas. De um lado, Miguel, o arcanjo guerreiro, lidera os exércitos celestiais, lutando com coragem e poder. Do outro, o grande dragão, a antiga serpente, que conhecemos como o Diabo e Satanás, com seus anjos, que desafiam a ordem divina. Este é mais do que um embate de forças físicas. É uma luta pela supremacia espiritual, pelo destino da criação. A batalha que se desenrola nos céus ecoa através dos tempos e das dimensões. Um confronto que decide o destino do universo. As forças de Miguel, fiéis à justiça e à vontade de Deus, enfrentam a rebelião com força implacável. As espadas espirituais brilham como relâmpagos e o próprio céu treme sob o impacto desse conflito titânico, onde a vitória de um lado significa a expulsão definitiva da escuridão. E assim, no clímax desse combate celestial, o grande dragão é derrotado, precipitado para a terra, onde, mesmo caído, continua a lutar com fúria. Em Apocalipse 12, também encontramos a visão da mulher e do dragão, uma narrativa rica em simbolismo. A mulher perseguida pelo dragão, vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa visão representa o povo de Deus ou Israel, e às vezes é associada à igreja. O dragão, ele simboliza Satanás ou o diabo. No capítulo 12 do Apocalipse, a cena poderosa é repleta de simbolismo. A mulher e o dragão. A mulher, vestida com o sol, a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representa não apenas a pureza e a esperança, mas também a igreja ou o povo de Deus. Ela irrompe em meio à escuridão de um mundo tumultuado, trazendo consigo a promessa de novos começos e redenção. O dragão, por outro lado, encarna o mal, o caos e a oposição a tudo que é divino. Com suas enormes escamas e caráter aterrorizante, ele simboliza as forças que tentam destruir a vida e a criação. A luta entre a mulher e o dragão é mais do que um simples confronto. É a expressão de um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. A mulher, embora cercada por adversidades, representa a tenacidade da fé e a força do espírito humano. Sua luta para trazer à luz um filho destinado a governar todas as nações ilustra a esperança e a promessa de um futuro redentor. O fato de que o dragão está ali para devorar essa criança destaca a constante batalha que os justos enfrentam contra as forças da destruição. Esta passagem, repleta de imagens vívidas, nos lembra que, apesar das ameaças e dos desafios, a luz sempre encontrará um caminho para brilhar. A figura da mulher nos inspira a perseverar em meio às lutas da vida, confiantes de que o bem, embora muitas vezes sob ataque, tem a capacidade de triunfar.
O simbolismo do Apocalipse 12 ressoa como uma mensagem de esperança e encorajamento, enfatizando que, na balança do universo, a vitória final pertence àqueles que caminham na luz. O Apocalipse, com sua linguagem rica e imagens vívidas, apresenta uma série de profecias que revelam eventos cataclísmicos e transformadores, como guerras devastadoras, fomes que ceifam a esperança e desastres naturais que lançam o caos sobre a terra. Esses sinais preparam o cenário para a volta de Cristo, uma promessa que ressoa através das eras e que culmina na expectativa do juízo de Deus, oferecendo tanto advertência quanto esperança. O juízo é um chamado à reflexão sobre a justiça e a misericórdia divinas, trazendo à luz a importância da retidão e da fé em tempos de tribulação. A visão se desdobra em uma culminância gloriosa com a Nova Jerusalém, um símbolo de renovação e plenitude, onde Deus habitará eternamente com seu povo. Nesse lugar de paz, não haverá mais dor, choro ou morte, somente uma nova vida em comunhão perfeita com o Criador. Essa promessa de um futuro resplandecente não é apenas um consolo para os fiéis, mas também um lembrete de que a esperança e a restauração estão sempre ao alcance daqueles que perseveram na fé. Embora escrito em um contexto histórico específico, o Apocalipse transcende seu tempo e espaço, ressoando de forma profunda e poderosa nos dias atuais. A luta inexorável entre o bem e o mal permanece uma realidade palpável em nossa sociedade contemporânea, onde a escuridão frequentemente parece prevalecer. No entanto, a certeza da vitória final de Cristo, onde a luz triunfa sobre as trevas, continua a ser um tema profundamente relevante e encorajador. A mensagem de fé e resistência nos impulsiona a manter a esperança viva, lembrando-nos de que, mesmo nas épocas mais sombrias, a promessa de redenção e a chegada do reino de Deus são garantidas. Assim, o Apocalipse nos convida não apenas a contemplar um futuro distante, mas a viver com coragem e compromisso no presente, atentos à sua fervorosa mensagem de salvação e renovação. O livro do Apocalipse é mais do que uma visão do fim. É um convite à fidelidade e à esperança, que possamos estar preparados, vivendo cada dia na luz da promessa de Deus. Obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como este. Até a próxima!